E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje com a nossa missão de falar na vida em paz, em harmonia, em um condomínio. E quem pode fazer isso é um síndico profissional. Pois é, uma excelente sugestão para poder apaziguar ali os conflitos do dia a dia e, olha, tratar um condomínio como ele deve ser tratado, como uma empresa, com questões financeiras, com questões de RH, que nem sempre aquele síndico que é morador, que mal tem tempo para cuidar das coisas pessoais, da vida pessoal, tem filho, tem trabalho, vai ter tempo disponível para tudo isso no formato que realmente um condomínio necessite. A gente recebe aqui no estúdio, que hoje está aqui no Celimol Decor, o Gilmar Dias, que é síndico profissional. Como é que funciona essa equipe, esse trabalho? Como é que é o canal de comunicação com os moradores? Às vezes eles podem achar assim, não, o síndico profissional não mora aqui, eu não vou ter acesso, não vou conseguir falar. Como é que é estabelecido o horário presencial? O síndico não precisa estar lá todo dia, o profissional, ou precisa? Como é que funciona isso? Então, o síndico ele vai atuar como um líder, como um mentor intelectual do condomínio, né? Então ele precisa se assessorar de boa equipe, de bons profissionais e de bons fornecedores. Quando isso acontece, tudo flui naturalmente e os condôminos começam a ser bem atendidos. Quando ele depende de tudo ser centrado no síndico, isso começa a ter problemas. O síndico, lógico, precisa ter horários e precisa comparecer ao empreendimento. Isso vai depender muito do tamanho do condomínio, do estágio, né, em que ele se encontra, se ele está com muitos problemas, se ele está com obras, isso tudo depende do ciclo, do momento onde Uma se é obra no condomínio, o estabelecido. síndico profissional acompanha? Ele é responsável por tudo o que acontece, né? Então, ele precisa contratar os profissionais certos, habilitados, com toda a documentação regular e, claro, fiscalizar. Havendo alguma anormalidade, ele é responsável por aquele trabalho e ele deve, inclusive, interromper, se for o caso. Balancete financeiro. O balancete financeiro é um cuidado que o síndico deve ter e, muitas vezes, o síndico morador, ele acaba imaginando que é cuidar das finanças, das contas a pagar e é que uma administradora vai fazer isso de forma prática para ele, que ele vai precisar de pouco tempo para se dedicar. Quando, na verdade, não é bem assim. Você recebe um balancete que vem da administradora, onde você tem que prestar conta de tudo que você fez. E se o síndico manda tudo, conduz as coisas de forma organizada, acaba que a administradora devolve um serviço melhor. Mas quando não existe a contrapartida inicial de uma organização documental, acaba que a própria administradora tem dificuldades em manter a ordem dentro daquele condomínio, né? Claro, gente, que a gente está falando de balancete, prestação de contas, de obra que é no seu condomínio, da sua vida na coletividade. Então, primeiro ponto. Eu gostei muito dessa história do síndico profissional. Vou levar para a Assembleia porque eu acho que é legal. Vamos colocar ali em discussão a contratação de um síndico profissional. Primeiro, vamos procurar um síndico profissional que tenha experiência. Tá certo? Também não dá para contratar qualquer um, porque você precisa se perguntar, e se alguma coisa der errada, como é que eu encontro esse síndico profissional, né? Precisa ter essa referência. Perfeito. O síndico, ele é um gestor, um administrador do empreendimento, ele que responde legalmente por tudo que acontece. Então, mesmo na ausência dele, ele acaba sendo responsável e ele tem que estar acessível. Não necessariamente ele vai estar presente às 24 horas, é estabelecido um contrato com a quantidade de horas que ele deve estar presente e, lógico, tem que estar disponível, né, sempre que necessário. Hoje tem inúmeras possibilidades, né? A tecnologia, inclusive, facilita muito isso. O WhatsApp é uma delas, é a mais utilizada, mas tem os aplicativos também da própria administradora que, através dele, você abre seus chamados, fala com o síndico, né? Tem o próprio livro de ocorrências, que é o caminho muito prático de ser utilizado. Hoje também as pessoas às vezes perdem a oportunidade de tratar a solução para os problemas no livro de ocorrência ou procurando o síndico e às vezes se organizam em grupos de WhatsApp paralelos. Isso às vezes não ajuda, né? Pelo contrário, até atrapalha de certo modo. E tem que tomar uns certos cuidados com o estudo. Mas lembrando que o WhatsApp não quer dizer que o síndico profissional
A gente vai voltar para aquele assunto que a gente começou. Precisa ficar 24 horas à disposição. O horário do síndico profissional é estabelecido em assembleia, é isso? Isso vai ser estabelecido em contrato, né, que pode ser ou não estabelecido pela Assembleia. Pode ser uma comissão também, né? Pode ser uma comissão, né? E lógico que à medida que o condomínio tem demandas, você vai ter que ajustar esse contrato, né? Se aumentou o nível de problemas e você não fechou, contratou quantidade de horas, não está sendo suficiente, lógico que esse contrato precisa ser revisado e ajustado à necessidade do condomínio. É um prestador de serviço. Ele sim é um prestador de serviço responsável por todos os demais prestadores de serviço. Então ele tem que ter uma idoneidade moral muito grande, ele tem que ser muito isento, né, dos seus interesses pessoais e ter habilidade para conciliar todos esses interesses. O morador geralmente não faz ideia do que é o dia a dia de um síndico. Vamos lá. Precisa limpar a fachada do prédio. Precisa correr para contratar e encontrar a empresa. Precisa fazer uma dedetização da área comum. Precisa correr e contratar a empresa. E aquele funcionário que trabalhava à noite, que de última hora sofreu um acidente, levou uma queda, teve um problema, bateu o carro, caiu da moto. O que fazer? Vocês imaginem que é muita coisa. Gente, é uma segunda vida, com muito mais responsabilidade. Se a gente acha que o dia a dia da gente em casa já tem muita coisa para fazer, você imagina acumular isso, tá certo? Morando no prédio. Realmente, isso tudo é um trabalho profissional, né, que normalmente a incorporadora, ao entregar o empreendimento, ela já disponibiliza um manual com tudo isso que tem que ser feito e tudo aquilo que precisa ser mantido, né? A vida útil de um prédio é longa, mas isso se houver manutenção, lógico. Então, o síndico ele precisa estar atento a tudo isso e ter disponibilidade de estar vendo isso pontualmente. Há coisas que ele tem que cuidar disso mensalmente, trimestralmente, às vezes anualmente ou semestral até. E isso requer muito cuidado, fazer checklists constantes e muito conhecimento, né? Se o síndico não tem essa disponibilidade, ele acaba se perdendo e aí os atropelos ocorrem e os condôminos começam a cobrar. Lógico, sai escondido, é com um saco na cabeça. Porque tem gente, síndico, que na hora de sair para o trabalho, as pessoas acham que ele não tem horário. Perfeito. Que para poder reclamar, que tem uma pedra que está fora do lugar, numa garagem, que fulaninha do tal andar, o cachorro latiu, tal hora que ela foi acordada. Enfim, tem gente que não tem nenhuma sensibilidade zero, e isso torna a vida do síndico daquele condomínio inviável, mas a gente vai voltar para esse assunto, Gilmar, daqui a pouco, depois do intervalo.